experiência dele, pessoal. Muito embora não tenha sido transmitido no YouTube, me parece muito, muito interessante mesmo. Inclusive, o fato de ele ter se sentido em casa no arquivo. E a fala do Plínio também, que ele é um literato, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou direto ao ponto, eu vou tratar dos arquivos de pessoa online, potencialidades educativas do que chamam em Portugal de espólio pessoal. E eu parto de premissa, né, e de um contexto aqui. Então, o significado aqui é para essa exposição, para mim, ao meu ponto de vista, os arquivos eles são recursos didáticos. E hoje, pensar cidadania e cidadania digital, uma cidadania que passa pelo EGOV, sem pensar no funcionamento de um arquivo digital, como ele é constituído, como ele é produzido, como ele se preserva, é também pensar que nós precisamos passar pelo arquivo para formar cidadãos. E os professores que não trabalham com arquivos, do meu ponto de vista, eles não estão colaborando com a formação dos direitos associados a esses arquivos. Que direitos seriam esses? A lei de acesso à informação e os direitos informacionais, não se restringe apenas à lei. Os direitos culturais, por exemplo, do Plínio ser escritor, dele ser quem ele é, né? Então, a identidade dele está ligado com o fazer, assim como a minha identidade, assim como a identidade de todos nós, está ligado ao que nós somos. Então, o direito do sujeito ser que ele é um dos direitos culturais e ele tem base nos arquivos. Provavelmente o Plínio tem um laboratório, estimo, né, que o Plínio tem um laboratório onde ele trabalha e retrabalha os seus textos, enfim, uma espécie de arquivo pessoal que ele use justamente para desenvolver os seus trabalhos. Então, esse conhecimento dos arquivos, seja institucionais ou seja pessoais, passa pelos direitos culturais, são diversos direitos culturais, mas pelo tempo eu não posso indicar todos. Direitos trabalhistas, previdenciários, direitos civis, enfim, civilidade, né? Então, para mim, os arquivos são esses recursos didáticos incontornáveis, do meu ponto de vista, para se formar cidadãos. É muito difícil que a gente pense que a gente forma um cidadão sem conhecer arquivos. Bom, essa é a minha premissa. E o contexto do que eu estou apresentando, na realidade, eu tenho que apontar que é um desdobramento de uma parceria com o Pizarro, da Universidade dos Andes, Jerônimo Pizarro, que é responsável pela cátedra Fernando Pessoa, e com Carlos Pitella, que estava na Brown University na ocasião, hoje está no Canadá. E a gente iniciou, na verdade, um protótipo de uma plataforma digital colaborativa para descrever os manuscritos do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é um grande intelectual português, muito conhecido no Brasil, principalmente após a década de 70 e 60, enfim, teve uma onda de perseguição aos professores em Portugal por conta da ditadura de Salazar, e aí alguns professores trouxeram Pessoa para o Brasil. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, na Betânia declamando o Ultimátum do Álvaro de Campos, já adaptado para o português brasileiro, mas essa influência ela vem nesse marco, né? Então, ele nasceu em 88, só para a questão da gente localizar ele no tempo, e morreu em 35. Bom, a primeira questão que eu gostaria de abordar é o que são arquivos, né? Do que a gente está falando, já que esses arquivos são fontes indispensáveis, o que seria um arquivo? Bom, e principalmente o arquivo de pessoa. Quando eu falo arquivo de pessoa, é do Fernando Pessoa, e esse S no final é por conta da pluralidade, da multiplicidade que existia dentro do próprio Fernando Pessoa, quer dizer, os eus, que também são chamados por heterônimos, são os outros eus de pessoa. Há pessoas, inclusive, estudiosos, inclusive, que atribuem isso a múltiplas personalidades, a outros fenômenos psicológicos. Mas, não quero abrir muito nessa questão, o que seria um arquivo, o arquivo de pessoa? Ao meu ponto de vista, seria um fundo de arquivo, um conjunto de documentos produzidos, recebidos e acumulados pela pessoa no decorrer das atividades dele, enquanto escritor, enquanto dono de empresa. Ele escreveu até sobre arquivos, ele trabalhou com arquivos de contábeis. Então, para mim seria um fundo e ele deveria ser tratado de acordo com princípios de respeito à sua proveniência. Isso não aconteceu. Nós temos uma fragmentação desse acervo,
no mundo, hoje, inclusive, pelo menos em 6 núcleos diferentes, ou 7 núcleos diferentes, inclusive universidades estrangeiras. Então, isso, do ponto de vista arquivístico, não é interessante. O país tem que preservar o seu tesouro nacional, muito embora, posteriormente, tenha sido declarado como tesouro nacional, o acervo do Pessoa, e está custodiado no Arquivo de Cultura Contemporânea Portuguesa, na Biblioteca Nacional de Portugal. E a grande questão desse fundo, que hoje está lá, pelo menos a grande parte dele está lá, é a acessibilidade. Porque você não pode ter contato com os originais, porque eles são muito frágeis, né? É o papel que a pessoa usava, muitas vezes a pessoa usava, pela espontaneidade dele, pedaços de sacolas de pão para escrever, guardanapos, o que tivesse ele usava, né? Então, os suportes eles são muito frágeis, os papéis são muito frágeis, né? Como a gente pode dizer isso, e a acessibilidade é um problema. Então, eu só tive acesso, como pesquisador, ao conteúdo digital, às cópias digitais. E, de maneira geral, as pessoas, eu acho que 99% só tem uma acessibilidade digital. Né? Então, e a acessibilidade, quando eu falo de acessibilidade me referindo ao arquivo, eu não estou falando apenas de lançar o arquivo em tela para as pessoas verem. Então, é preciso mediar esses arquivos. E para além das tecnologias da informação, que é o que a gente está fazendo agora, nós temos que mediar também informação, o conhecimento, a cultura, a materialidade, uma série de outras coisas que permitiriam, na verdade, o sujeito se apropriar daquele documento. Um exemplo que eu posso dar para vocês que está fora do arquivo de pessoa, mas que os arquivos de maneira geral, que arquivos pessoais, arquivos de literatos, são arquivos. É o exemplo do arquivo contábil. Não adianta expor das contas do governo, desde o século XIX até o presente momento, para ver em que momentos o Brasil quebrou ou não, como está nossas finanças, se as pessoas não entendem como funciona o sistema tributário, o sistema contábil, sistema tributário e outros sistemas que têm a ver com isso. Então, precisa de uma mediação. Não basta lançar na internet. Isso não é considerado, no meu entendimento, como acessibilidade plena. Bom, e uma outra questão em seguida que eu queria de abordar seria o que ensinar com esses arquivos de Pessoa, né? No caso do Fernando Pessoa. Então, nós já temos na Base Nacional Comum Curricular, desde 2018, a presença do arquivo. Então, isso já deveria estar sendo cumprido por todas as escolas em tese, né? Ou poderia estar sendo cumprido potencialmente por todas as escolas em tese. Então, o que a gente pode ensinar? A gente pode ensinar literatura, ainda, claro, da BNCC, esclarecendo, estamos falando do fundamental e ensino médio, né? Então, literatura, história, língua portuguesa, artes, a questão da leitura e da interpretação de texto, que é super importante. Então, poderiam até outras disciplinas entrar nessa lista, né? Mas tem a questão do espaço. Mas na BNCC já há uma previsão sobre isso. E no ensino superior, muita coisa pode ser ensinada. História da literatura, por exemplo, o momento que a pessoa se encaixa, ele é realmente modernista, né, um debate, ou ele já está com o pezinho em alguma coisa que pode vir ser algo após modernismo, não sei nem se algo existe. Mas, enfim, por conta dos erros dele se diluídos, né, se debate um pouco isso. A história da literatura, crítica genética, manuscriptologia, filosofia. O Fernando Pessoa adorava essa parte da filosofia, então tem textos dedicados à filosofia, manuscritos, rascunhos, enfim. Teoria literária, linguística, humanidades digitais, a acessibilidade é digital, ontologia aplicada, né, saber quais objetos são, arquivologia e metodologia científica. E eu faço um grifo porque existe fora do país archival research, quer dizer, é pesquisa arquivística. E no país se foi traduzido como pesquisa documental. No entanto, documentação é algo amplo, tem bibliografia, mas os arquivos carecem de um tratamento especial. Eles têm valor de prova, eles têm valor probatório e eles têm uma anatomia textual, tem gênero, espécie, toda uma categorização própria dos arquivos. E quem não conhece essa metodologia vai sair mal da universidade no sentido de que, ao lidar com uma fonte primária, não vai estar plenamente preparado.
Então, também é um convite para todos do ensino superior que trabalham com metodologia e pesquisa reverem a questão da pesquisa documental com uma categoria muito abrangente para uma especificidade que existe na Archival Research. E aí eu cito o exemplo da Harvard, que tem o Zotero, que é um aplicativo só para pesquisa arquivística, e que a gente poderia estar preparando já todos, isso é uma preocupação de todo o ensino superior, né? Os nossos alunos do ensino superior, que é essa educação de pública e de qualidade que a gente defende, com esse olhar para os arquivos. E tem diversas disciplinas, eu incluí semióticas, então tem diversas disciplinas que no ensino superior nós poderíamos ensinar. Aí a terceira questão que eu encaminho, e aí eu faço uma lista de questões potentes, né, para trabalhar aqui as propostas ousadas que eu compartilho com vocês. Seria... Mais 5 minutos, Peguara. Oi? Mais 5 minutos. Sai 5 minutos? Nossa, então vou ter que correr bastante. Obrigado. Corre não, fica tranquilo. Como ensinar com arquivos? Bom, esse como ensinar com arquivos, nós podemos pensar naquilo que é realizado, nas práticas realizadas sobre o arquivo. Uma delas é a descrição. E a descrição também é uma prática cultural. Quando nós comentamos sobre a aparência de alguém, quando nós descrevemos aspectos de um lugar, enfim, a descrição ela é usada no cotidiano e as pessoas estão familiarizadas com o que é descrever. Então, a descrição é, de fato, uma prática cultural. E ela pode ser uma prática cultural educativa se ela se propõe, evidentemente, a que o sujeito aprenda, ou ensina algo, ensine e aprenda algo. Portanto, essa seria uma proposta de pensar a descrição também com todos os valores culturais que seriam inerentes a ela. Escolhas, inclusive, que os próprios arquivistas fazem, os profissionais que estão ligados à área do arquivo fazem, que são os arquivistas que fazem, e às vezes não estão conscientes de que há valores culturais, né? E aí foi falado pelo Plínio da branquitude, provavelmente pode ocorrer uma certa branquitude também nos arquivos. E os arquivistas não estão conscientes disso porque estão numa operação técnica, mas há valores culturais nesse fazer. E aí eu queria descer um pouco, falar um pouco. Eu selecionei só 2 valores porque não tem tempo, né? Como vocês viram, 5 minutos, então descrever com viés dos valores formais, aí eu utilizo o Piano Menezes como referência, que seria essa aprendizagem, né, essa prática, mas pelo valor da estética, né, os elementos sensíveis que estão consignados no documento. Então, vocês veem que nessa descrição, que está em tela, que é um print da plataforma, a cor do traçado, os tons de cinza, o tipo de papel, apergaminhado, enfim, tem todo um olhar para esses elementos sensíveis. Então, isso é uma possibilidade de trabalhar. Outra possibilidade de trabalho é a estética interna, ou seja, a estética do próprio texto. O texto tem a sua estética, seu estilo, sua métrica. Então, há, digamos, uma parte que se refere ao conteúdo do texto que também tem estética. Então, também essa seria uma outra variável de trabalhar. E uma outra vertente poderia ser os valores cognitivos, não que uma impeça a outra, né? O próprio Menezes explica que os valores eles podem estar sobrepostos, mas pode haver uma predominância de um sobre o outro. E o que seria essa prática de descrever com valores associados aos arquivos? Seria conhecer os significados desses documentos, quer dizer, eles não fazem muito sentido, um documento isolado, então um documento dá origem ao outro, as escolhas que o produtor fez também, como é que ele está escrevendo, qual é o clima político, social, cultural, como é que ele identifica aqueles documentos e as tecnologias que ele emprega. Isso corresponde ao que a autora canadense chama de literacia material, ou seja, é preciso que a gente perceba que descrever valores associados aos arquivos é um aprendizado dessa literacia, de entender o funcionamento das coisas. Então, pensar hoje um texto online, por exemplo, um texto digital, é necessário olhar os metadados, conhecer o funcionamento dessa mediação que a gente está fazendo agora com tecnologias digitais. Como que funciona essa máquina? Isso é importante, né, para a gente entender a materialidade. Inclusive, não incorrer em erros como a dicotomia falsa entre físico e o digital. Todo documento é físico, não existe documento imaterial. Então, portanto,
Aqui são alguns exemplos, eu não sei se vou ter muito tempo de ler, até eu vou passar um pouco, e vou já terminar nos exemplos que eu posso dar para vocês de propostas de práticas, que seriam essas práticas educativas culturais, a partir desses arquivos. Então, a partir de uma descrição de manuscrito, o professor, ou docente, ou o tutor, digamos, poderia fechar numa obra para facilitar o recorte, por exemplo, o Ultimato do Álvaro de Campos, ou a Carta da Corcunda para o Serralheiro da Maria José, e ele pode propor atividades, por exemplo, uma produção do texto sobre como nasce o texto literário, como se produz literatura. E aí ele está trabalhando o valor cognitivo. Então, ele vai descrever os documentos e vai acompanhar, né? Desde um plano, por exemplo, que foi feito para uma ontologia, por exemplo, de poesias, até a própria redação da poesia, as escolhas e tal. Então, ele vai poder ter essa possibilidade. Exemplo 2, mais descontraída, a produção de memes, né, com figuras livres e trechos do documento, fragmentos do manuscrito. Né? Então, você pode ter esses textos colados com variáveis de memes sobre o cômico, trágico, belo, sublime, feio, aquilo que evoca o texto que foi selecionado pelo aluno. Isso seria também muito importante. E o terceiro exemplo, produzir uma iluminura capitular com um desenho temático, ou seja, relacionado ao tema do manuscrito, dessa cópia impressa. Então, seria imprimir o documento e o aluno iria produzir uma iluminura para aquele texto que não tem, na verdade, iluminura. Pode ser uma capitular. De repente, o Fernando Pessoa fez um L muito grande, um G muito grande, e cabe uma iluminura naquele texto e pode colorir as letras, enfim, pintar, colorir. É mais valor estético, né? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Já extrapolei meu tempo, agradeço a todos. Está disponível, a mesa está disponível nesse site e a plataforma no arquivo pessoa.ufs.br. Por favor, qualquer dúvida, entre em contato. Eu desejo sucesso a todos. Obrigado.